Olá, seja muito bem-vindo à aula de número 1 de Android Studio do módulo 2 do curso de especialização em desenvolvimento web e mobile, conduzida pelo Departamento Acadêmico de Ciência da Computação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Eu sou o professor Flávio Augusto de Freitas, formado em Tecnologia de Processamento de Dados pelo SES, Juiz de Fora, especialista em matemática e professor da graduação do curso de Ciência da Computação do Instituto. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Esta parte do módulo 2, relativa ao Android Studio, terá 9 aulas entre teoria e prática, finalizando com uma aula de avaliação. Nesta aula introdutória, teremos uma visão geral sobre o Android Studio. O Android Studio é um ambiente de desenvolvimento integrado, IDE, da sigla em inglês, oficial para o desenvolvimento de apps para Android e é baseado no IntelliJ IDEA. Além do editor de código e das ferramentas de desenvolvedor avançadas do IntelliJ, o Android Studio oferece ainda mais recursos para aumentar sua produtividade na compilação de apps Android. Entre os recursos que o Android Studio oferece estão um sistema de compilação flexível baseado em Gradle, um emulador rápido com inúmeros recursos, um ambiente unificado que possibilita o desenvolvimento para todos os dispositivos Android, a aplicação de alterações para enviar alterações de código e recursos ao aplicativo em execução sem reiniciar o aplicativo, modelos de código e integração com o GitHub para ajudar a criar recursos comuns de apps e importar exemplos de códigos. Frameworks e ferramentas de teste cheias de possibilidades. Ferramentas de lint para detectar problemas de desempenho, usabilidade, compatibilidade com versões, entre outros. Compatibilidade com C++ e NDK. Compatibilidade integrada com o Google Cloud Platform, facilitando a integração do Google Cloud Messaging e do App Engine. ADT. O Android já estava disponível para os programadores desde 2007. Na verdade, estava disponível um plugin para o IDE, Ambiente de Desenvolvimento Integrado, Eclipse, que permitia que o Android SDK, que é o Software Development Kit, fosse utilizado para o desenvolvimento de aplicativos desse sistema operacional. O plugin era o ADT, Android Development Kit Tools. Até antes da liberação da primeira versão estável do Android Studio, o Eclipse dominou o mundo do Dev Android. Hoje, o ADT não é mais mantido devido a inúmeros bugs e falhas de segurança, segundo o site oficial do Android. A recomendação é que todos os desenvolvedores façam a migração imediata para o Android Studio. Ainda há desenvolvedores que trabalham com Eclipse, muitos deles provavelmente porque desconhecem que é possível configurar o Android Studio para que este IDE rode ao menos tão leve quanto o Eclipse roda nas máquinas deles. Outros IDEs para desenvolvimento de aplicativos Android. Apesar do Eclipse ter dominado por muito tempo como o principal IDE para o desenvolvimento de aplicativos Android, muitos outros IDEs eram ou ainda são utilizados. IntelliJ IDEA. Um que veio ganhando força até o momento do lançamento oficial do Android Studio 1.0 em 2014 foi o IDE base deste, o IntelliJ IDEA da JetBrains. O IntelliJ IDEA é um IDE JVM que permite, além de outras coisas, o uso do Android SDK para que aplicativos desse sistema operacional mobile sejam desenvolvidos. A seguir, uma imagem simples do uso do IntelliJ IDEA.
Aqui nós podemos ver a ideia do IntelliJ IDEA. O IntelliJ IDEA foi somente utilizado como IDE base. As configurações para que o IDE Android Studio seja um IDE exclusivo para desenvolvimento Android, essas configurações foram e são desenvolvidas pelos profissionais do Google. Aliás, esse é um ponto fraco do Eclipse IDE, que também foi um dos motivos da criação do Android Studio. Ele era muito genérico, atendia a muitas linguagens, tendo assim várias funcionalidades que não eram úteis aos desenvolvedores Android. NetBeans e Plugin Android. Era uma outra ideia. Xamarin. Esse é para desenvolvimento de app multiplataforma, porém utilizando a linguagem C#, IDE ainda mantido pela Microsoft. Delphi. O Delphi também desenvolvia multiplataforma. Eu pessoalmente cheguei a utilizá-lo, mas era muito pesado. Rodava muito lento, pelo menos na minha máquina. Exigia muito. Basic for Android. E acredite, há desenvolvedores que desenvolvem excelentes aplicativos utilizando este IDE Basic. Intel XDK, para aqueles que preferem tecnologias web no mundo mobile, mais precisamente o HTML5. Corona Labs, para a criação de games, mas aí você tem que utilizar a linguagem Lua. Adobe PhoneGap. Com isso você utilizará também tecnologias web como CSS, HTML e JavaScript. São muitas ideias. 2013. Em maio de 2013, o Google anunciou seu novo IDE para o desenvolvimento de apps Android, utilizando a licença Apache 2, o Android Studio, baseado no IntelliJ IDEA e com software de automação de compilação Gradle. Foi liberado em sua versão de preview. 2014. Em dezembro de 2014 foi liberada a versão 1.0, a primeira estável do Android Studio, fazendo assim com que o Google adotasse este IDE como o prioritário para desenvolvimento Android. Com o lançamento da versão estável, o Google passou a incentivar os desenvolvedores a migrarem de outros IDEs, principalmente o Eclipse, para o Android Studio. Mesmo assim, manteve por um bom tempo a atualização do plugin ADT para Eclipse, para posteriormente depreciá-lo e então prosseguir somente com a evolução do novo IDE oficial. Objetivos. Os objetivos do Android Studio são acelerar em muito o desenvolvimento de aplicativos para o sistema operacional mobile do Google e se tornar o principal IDE, em números de uso, para desenvolvimento de apps deste sistema operacional. Com este IDE, temos todas as ferramentas para desenvolvimento e testes completos dos projetos de aplicativos. É possível desenvolver aplicativos também para tablet, TV, relógios smartwatches, Google Auto para automóveis e Google Glass. Se bem que o Google Glass para usuários comuns foi descontinuado. Caso você seja um desenvolvedor Java, Kotlin ou C e C++, é possível prosseguir sem problema com o Android Studio, pois para as linguagens oficiais de desenvolvimento, ou você já pode iniciar o software e utilizar a linguagem de seu conhecimento, ou apenas terá de instalar um outro kit de desenvolvimento, como o NDK, que é para dev, o desenvolvedor, em C e C++. De qualquer forma, para a linguagem oficial de sua escolha, você terá todo o suporte do IDE para desenvolvimento e testes. Com as novas versões estáveis que são liberadas de tempos em tempos, o Android Studio vem ficando cada vez mais simples e facilitando ainda mais a programação de apps. Com a compra da Fabric pela Google, podemos esperar ainda mais melhorias, ao menos na integração de APIs populares, como está ocorrendo com as APIs Firebase.
Pré-requisitos. No mundo ideal, é esperado, segundo a documentação, que sua máquina Windows, Linux ou Mac esteja com o sistema operacional atualizado e com ao menos os seguintes requisitos de hardware: 4 GB de memória, onde somente o emulador utiliza 1 GB e o restante será eventualmente utilizado pelo IDE. 2 GB de espaço livre em disco, onde 500 MB é somente para o IDE e 1.5 GB é para as imagens do sistema do emulador Android. Na verdade, o emulador pode vir a utilizar 1.5 GB de espaço. 1280 por 800 é o mínimo para resolução de tela. Bom, falei no mundo ideal, pois como já informado anteriormente, é possível ajustar e desativar algumas características e funcionalidades desse IDE para poder utilizá-lo em máquinas ainda mais simples. JDK. Como o Android Studio é um IDE Java, precisamos do kit de desenvolvimento desta linguagem. Porém, provavelmente sua máquina já tem algum JDK instalado. Por isso, logo, isso nos poupa tempo, pois automaticamente o IDE passa a utilizá-lo. Mas com a versão do Android Studio que instalamos, é recomendado que tenhamos a versão mais atual do kit Java, JDK 8, na época deste vídeo. Caso você não tenha ou esteja utilizando uma versão anterior em sua máquina, temos a opção de utilizar o OpenJDK, que vem embutido no IDE. SDK Tools. São necessários alguns kits de desenvolvimento, Software Development Kit, os SDK, para que seja possível prosseguir com o desenvolvimento de apps no Android Studio. Pode ser que sua instalação de IDE não inclua algumas ferramentas desde o início. Note que, dependendo do projeto que você for desenvolver, será necessária a instalação de ainda mais ferramentas. SDK Platforms. Ao menos uma plataforma SDK Android é necessária para que você consiga prosseguir com a criação de projetos no Android Studio. O recomendado é que sempre a mais atual esteja instalada em seu IDE, pois esta tende a ser a API-alvo de nossos projetos. Isso porque ela já incluirá todas as APIs e funcionalidades das versões anteriores do Android.